Boa noite, tudo bem? Meu nome é Kaique Salles e hoje eu vou apresentar um pouco sobre privacidade, segurança de dados e modelos de IA generativa. Tá? Hoje a gente quer abordar um pouco sobre riscos, incidentes e marcos regulatórios. Tá? Então, alguns dos tópicos que eu quis abordar ao escrever esse paper foi toda a questão de privacidade, segurança de dados, como que a generativa trabalha dentro das empresas e no dia a dia dos desenvolvedores, e todas as questões de leis LGPD, GDPR e o AI ACT, né? Então, começando com um resuminho, basicamente a gente tem alguns dados interessantes para apresentar que, por exemplo, o número de usuários do ChatGPT foi maior do que 100 milhões em apenas 2 meses do projeto, algo muito, um marco assim muito grande, né? A gente tem ali uma divisão de mais ou menos macro de três posições de dados, né? A gente teve o total de 5 vetores de ameaça mapeado aí no projeto do ChatGPT e três marcos grandes regulatórios que a gente fez uma comparação, né? Então, qual que é a ideia desse artigo no geral, né? A gente trazer esses dados, analisar o cenário atual que os desenvolvedores, usuários e empresas se encontram perante ao uso de IA generativa, tá? Examinar como que esses modelos estão coletando e processando esses dados, né? Todos os dados que são passados por meio do uso constante da IA no trabalho diário, tá? Entender como que funciona essa questão da memorização, inferência de pertencimento, injeção de prompts e como que tudo isso reverte para o lado jurídico, né? Ali trazendo para as leis que eu tinha comentado anteriormente. Então, acaba que a gente tem uma tese central, né? Que é basicamente o usuário final permanece o elo mais frágil, né, da cadeia e a regulação ainda ocorre atrás de uma tecnologia que evolui muito mais rápido que o poder legislador, né? Então é muito difícil a gente estar acompanhando essa segurança de dados numa velocidade que acompanhe o desenvolvimento da IA generativa e do seu uso no ambiente de trabalho. Ok, então começando com a introdução, né? O que foi esse boom da IA generativa, né? Então, basicamente, o ChatGPT foi, acho que, um dos maiores marcos, né? Lançado ali em novembro de 2022. Ele atingiu de uma maneira muito rápida a quantidade de 100 milhões de usuários, né? Em apenas 2 meses. Então, algo que foi realmente descrito como um boom tecnológico. Então, a gente vê aí que logo depois, né? Até mesmo antes, vieram outras ferramentas de IA generativa saindo conforme foi evoluindo a tecnologia. E hoje em dia a gente tem um mercado com diversas opções, né? Conforme o uso foi evoluindo, as pessoas foram adicionando mais prompts, utilizando em diferentes campos de tecnologia, as ferramentas também foram se moldando, né? Então, atualmente, acho que é um dos maiores usos, né? É a questão de prompts que são frequentemente utilizados para desenvolver código em pequenas, médias e grandes empresas. E acaba que esses prompts trazem com eles dados muitas vezes sensíveis, né? Trechos de contrato, código-fonte, dados de saúde, conversas pessoais, dados de usuário, entre várias outras coisas que são assuntos muito delicados, né, quando tratamos de dados. Então, é basicamente isso que eu quero abordar hoje, né? E o que é a IA generativa, né? Se a gente for falar sobre isso. A IA basicamente é um modelo, né? Um modelo de, enfim, software de código, né? Que vários sistemas utilizam, que tem um aprendizado ali por trás, né? Então, tem um aprendizado de máquina, que é capaz de produzir texto, markdown, imagem, áudio, código, né? E tem ali um aprendizado constante com os prompts que nós enviamos, né? E aí, o que a gente traz disso, né? A gente acaba tendo grandes modelos de linguagem, os famosos LLMs, né? Como GPT, Gemini, Llama. A gente tem ali toda a questão de corpos de treinamento, né? Que para a gente ter essas IAs bem desenvolvidas, a gente tem que ter um volume colossal, absurdo, né? De dados na internet aberta e dados alimentados também. Então, ela não funciona da maneira esperada sem esse combustível, sem esses dados, né? Isso tá no pressuposto do funcionamento dela. Tem toda a questão da diferença entre generalização de perguntas e respostas para a memorização delas, né? Como os modelos
vão se tornando mais eficazes conforme a gente vai trazendo mais informação e moldando a cadeia de pensamento da IA, né? Isso acaba trazendo armazenamento de trechos literais, de dados, durante os treinos e entre outras coisas. E toda a questão de inferência contínua, né? A operação que está recebendo continuamente dados desses prompts de usuários, como eu comentei. Tudo bem. Quais são os três momentos de exposição de dados maiores que eu li, né? Eu entendo que tem o treinamento, a inferência e o fine-tuning, né? Quando o treinamento é realmente a parte inicial da coleta massiva de dados, a inferência é o usuário realmente vendo o prompt e o modelo respondendo, e o fine-tuning é o processo final, que é o ajuste fino do modelo com aqueles dados específicos do cliente naquela aplicação, né? E a gente vê que eles têm riscos, exposições de dados diferentes, riscos diferentes, né? Ali começando ali, a gente vê que o primeiro é algo realmente irreversível, o segundo é parcial e o terceiro é muito difícil, né? Então, conforme a gente vai trabalhando com essas tecnologias, a gente tem a tendência de buscar remover e abstrair essa exposição de dados, né? Mas para diferentes camadas do processo, algumas são um pouco mais difíceis, algumas são um pouco menos difíceis. E aqui eu trago um risco, né? O risco de treinamento é o mais grave. E por que disso, né? É difícil desaprender um dado já incorporado ao modelo, é um problema direto ao esquecimento aplicado ao IA, né? Então, é um desafio técnico ainda bem difícil. E aí a fonte ali do Oswald, o WASP 2023, né? Tá, o que mais, né? A memorização e extração de dados de treinamento, ela é feita de uma maneira que acaba botando risco e trazendo, né, a transparência desses dados para que a IA consiga memorizar, extrair eles e aplicar eles no dia a dia, né? Sem essa exposição, não tem como ter a evolução dela, né? Então ele acaba armazenando gigantescos trechos literais de texto, de informação, para depois reproduzi-los e aproveitar eles para formar respostas dos prompts, né? Acho que já é muito claro que conforme a gente vai exibindo esses dados, né, deixando eles mais transparentes para IA, existe possíveis não, né? Inúmeras margens de brecha de quebra de segurança e de tá perdendo dado, tá vazando dado, né? Então, como eu expliquei, né, nas diferentes etapas existem diferentes desafios para como segurar isso, né? Então, aqui falando um pouco sobre inferência e vazamento dos prompts, né? Acaba que existem vários ataques de inferência de pertencimento, né? Então, a gente sabe ali que uma pessoa entrega dados e treina um modelo médico, isso por si só é uma revelação de informação sensível, né? Então, casos às vezes de empresas que não têm muitos dados sensíveis, pode ter vazamento de dados mais simples, mas tem muita aplicação como no ramo da medicina, da saúde, que são dados extremamente sensíveis sobre as pessoas, né? Então tem que ter um cuidado a mais muito maior, né? Já tem aí algumas ferramentas que estão caminhando nessa direção de não apenas trazer modelos mais avançados, mas trazer modelos mais seguros, né? Justamente porque é uma exigência do mercado. Não apenas trazer modelos mais avançados, mas garantir que os dados utilizados neles não vão correr o risco de ter esse vazamento, né? Como, como eu comentei, né? Questão de empresa de saúde, militar, tecnologia de ponta, todos eles têm essa necessidade em comum. E como é que funciona essa questão de vazamento de prompt, né? Algum tempo atrás teve ali nas plataformas de ferramentas de IA vazamento de prompt de um usuário para outros usuários, uns bugs muito absurdos assim. Então, esses casos ainda acontecem, como ali eu comentei ali, esqueci de comentar o caso da Samsung, que os engenheiros colaram o código-fonte proprietário e asas internas do ChatGPT. A empresa proibiu o uso de ferramentas de IA generativa após o incidente e, tipo, não houve nenhum ataque, sabe? O vazamento ocorreu realmente da ferramenta, o que é algo muito ruim, né? Então, foi realmente esse uso normal, acabou que foi esse descuido, né? E isso deixa a gente pensando, né? Muitos serviços
utilizam esses prompts, treinam essas versões, e geralmente isso não é seguro, né? Ou se mostra eventualmente não ser tão seguro quanto a gente imaginava. Então a gente agora está possuindo injeção de prompt e falha de provedor. A gente entende que a vulnerabilidade número um é a injeção de prompt, instruções maliciosas escondidas em conteúdo processado pelo modelo, sites, e-mails, documentos, seja o que for alimentado, né? E como que a gente faz para desvincular essas diretrizes, não vazar dados, executar a ação de maneira que não revele instruções ao sistema, né? Então é algo bem complexo aí, que é um assunto bem na moda e que algumas pessoas estão abordando temas diferentes, né? Às vezes abstraindo modelos, às vezes tendo uma injeção de documentos de maneira que desvincule a capacidade de ler um major de documentos, mas apenas o necessário. Então, realmente tem diferentes opiniões sobre como resolver esse problema, né? E tem toda a questão também do vazamento lá do provedor, né? Ali um exemplo que eu trouxe foi de março de 2023, no qual a OpenAI confirmou um bug na biblioteca do Redis. Coisa, tipo, muito major que não se esperava ter, né? Então, o que aconteceu, né? Basicamente, expôs títulos de conversa de outros usuários e dados parciais de pagamento. Olha que loucura, né? Chegou a exibir dados dos últimos 4 últimos dígitos de cartão de outras pessoas. São vazamentos, assim, absurdos, né? Isso durou apenas algumas horas, mas mesmo assim foi um grande baque, né? Isso desestabiliza a segurança que a gente tem e a confiança que a gente pode ter perante essas ferramentas, né? Então, basicamente, a gente faz um resumo de 5 vetores de ameaça, que é memorização, interferência de pertencimento, vazamento por prompt, injeção de prompt e falha no provedor. Então, qual que foi um grande marco aí, né? Um marco regulatório no Brasil? Eu acho que para mim foi um marco da lei LGPD, então a lei número 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela está em vigor, né, desde setembro de 2020 e ela é fiscalizada pela ANPD. Ela basicamente, né, aplica na questão de inteligência generativa quando há tratamento de dados de pessoas no Brasil. Então tem muitas empresas, inclusive as empresas que eu trabalhei, conforme elas vão trabalhando com empresas maiores e com dados mais sensíveis, elas têm diferentes ISOs que elas aplicam justamente para se adequar cada vez mais nesses marcos regulatórios, né? Então, tem empresas que têm a ISO XYZ, tem empresas que têm a ISO XYZ A, B, C, D, e aí vai aumentando a segurança conforme a necessidade, né? Então é algo realmente bem sério nessas empresas, ainda mais porque não não tem como a gente desvincular hoje em dia a IA do desenvolvimento. É algo que está cada vez mais intrínseco, ele está auxiliando demais o rendimento e a alta demanda de entrega de features e novos sites e novos produtos. Então, é muito mais como a gente pode caminhar para tornar isso mais seguro do que como tirar ou como aumentar a qualidade da IA, né? Não necessariamente é isso que as empresas estão querendo hoje em dia. Então ali, acho que é interessante trazer ali a parte da finalidade e necessidade, né? O dado deve ser usado para propósito específico na medida mínima possível, né? Isso é muito aplicado nas empresas. Transparência, né? O titular tem direito de saber como seus dados são tratados, acho que isso é o básico, né? O direito da eliminação, no caso, o titular sempre pode exigir a exclusão dos seus dados. E a revisão de decisão automatizada, né? Que é relevante quando o sistema de IA media decisões sobre crédito. E aí tem também como que isso transparece na União Europeia, da GDPR e AI Act, né? É um pouco diferente, mas é análogo. Então, basicamente, a GDPR, o regulamento UE 2016 barra 679, ali inspirou a LGPD brasileira e já foi acionado contra a IA generativa, que é muito interessante. Ali eu trouxe um caso de março de 2023, no qual a autoridade italiana garante suspendeu temporariamente o ChatGPT por ausência de base legal para a coleta massiva de falhas de verificação de idade. O que é muito interessante, eu acho que é um perfeito caso para trazer aqui, né? E aí, claro, o serviço foi reabilitado após a OpenAI implementar os ajustes necessários para corrigir aquela transparência de controle, né?
E aí também o outro regulamento da AI Act segue uma linha parecida, né? Sendo a primeira legislação ampla e específica sobre IA no mundo, que é um marco assim, muito importante. E a gente tem outros exemplos na NIST, AIRMF nos Estados Unidos e alguns outros, né? Ali eu botei LGPD, GDPR, AI Act, NIST e AIRMF, né? E aí a gente vê que de maneira indireta ou direta o foco está na IA, né? E dados pessoais. Aqui uma linha do tempo de regulação de incidentes, né? Então, 2016 a gente teve a GDPR aprovado, 2018 a LGPD sancionada, 2020 a LGPD em vigor, 2021 a gente tem demonstrações ali de pesquisas de extração de dados pessoais do GPT-2 via prompt, que foi um grande problema. Em novembro de 2022 a gente teve o GPT lançado com mais de 100 milhões de usuários em 2 meses. Ali em março de 2023 a gente teve o bug da OpenAI do Redis que eu comentei. Em maio de 2023 a gente teve o caso da Samsung que eu também comentei. Em novembro de 2023 a gente tem a demonstração de extração de dados também no ChatGPT. E em 2024 o AI Act é aprovado, né? Então, quais são as estratégias de mitigação que a gente tanto comentou? Técnicas: privacidade diferencial, aprendizado federado, dados sintéticos e machine unlearning. Não learning, unlearning. Então, são todas as técnicas que estão sendo utilizadas nas grandes empresas para justamente reduzir e mitigar esses problemas que estão trazendo com insegurança, não segurança, insegurança de dados, né? Então, toda a questão de treinamento para possibilitar a identificação individual, questão de modelo de treinamento local, né? Tem algumas empresas que têm IA rodando nos seus servidores locais, isso é muito interessante. Dado sintético, né? Então, dados artificiais aí que preservam de certa maneira a propriedade estatística sem expor os dados reais dos clientes que a gente está tratando, também é algo bem muito utilizado. E tem outras vertentes, né, como a organizacional e individuais, né. Então, na organizacional a gente fala muito sobre política interna e claro, de uso de IA, principalmente com as diferentes ISOs dentro de cada empresa, né, e adequação com as leis como o LGPD. E as individuais é mais coisas mais minors, né, como medida mais eficaz sendo inserir dados pessoais e confidenciais em prompt, que é um mau hábito, não se deve fazer. Sempre revisar questão de config e privacidade de serviços. E manter sempre os dados o mais seguro possível, né? Sem deixar margem para eles serem vazados, né? Isso vai muito da qualidade do desenvolvimento de software de cada engenheiro, né? E aí que eu trago como reflexão, né? Depois de ler tudo isso, ler todas essas leis, esses casos de diferentes artigos, eu pensei um pouco e vejo que, na real, isso é um problema sociotécnico, né? Então não é apenas um problema técnico. Então a minha tese é que a privacidade em IA generativa é fundamentalmente, perdão, um problema sociotécnico. Então tem a parte social e tem a parte técnica. E ele vai muito além de apenas criptografia, né? Então tem toda a questão de como a gente lida isso como sociedade, né? O caso da Samsung, como eu comentei, não houve falha técnica. Foi tecnologia, funcionou como foi projetada, como era esperado, e o que foi, na verdade, foi o comportamento humano e a ausência de política interna da empresa, né? Então, ali o caso italiano também, o problema não é o algoritmo em si, mas a falta de base legal e de transparência. Então, ali a gente vê que a raiz é algo organizacional, social, é algo não computacional, né? Então, como eu comentei logo no início, a gente ainda vê que o elo mais fraco de todas essas relações é o usuário final. Ele acaba sendo a pessoa que tem menos chances de inferir isso, de arrumar isso. E é um problema que a gente tem que proteger ele, né? Ainda mais como profissionais e como empresa. Então, acho que foi o que eu mais fiquei pensando. E a resposta, né? Acho que passa muito por transparência, governança e educação digital, que é algo que vem de dentro para fora nessas empresas, né? Mas a gente entende também que para ser aplicado, muitas vezes tem que ter leis externas, de fora para dentro, né? Então, aí terminando com uma frase, né? Quando um dado pessoal é absorvido por um modelo e dilui-se em bilhões de parâmetros, a quem ele ainda pertence, né? Tem esse questionamento aí que eu me encontrei tendo
durante o estudo para esse artigo. E é isso. Minhas conclusões finais aqui. A IA generativa traz riscos reais à privacidade, treinamento, inferência e estrutura do provedor, tá? Então tem essas frentes aí. Os marcos regulatórios LGPD, GDPR e IACT, por mais que eles tenham sido desenvolvidos, né, eles ainda estão longe de resolver o problema, mas já são grandes marcos, né? Eu entendo que a minha reclamação vai muito na linha de que a proteção 100% efetiva, que realmente vai resolver o problema, vai muito de uma questão mais social, né? Governança, educação digital, governo entrando junto com as empresas, do que isso apenas meramente técnico. O usuário permanece sendo o elo mais frágil, que é um grande problema. E acho que é basicamente isso. Obrigado pelo tempo. E essa foi minha apresentação.